partir, o Bernardo vai escolher, ou o Melo, qualquer um de vocês. O que vocês preferem? Sentirem o teorema de Gauss numa aplicação, por exemplo, da lei de Newton ou do calor? Calor? Olha só. Então, vamos escolher, aplicar, né, ao calor. Agora, espera aí. Por quê? Por quê? Agora, olha que interessante isso aí. Se aplica, inclusive, na mecânica dos fluidos. Como é que é? Fala, o quê? Eu fiquei curioso dos dois. Quanto da lei de Newton? Nós vamos ver os dois, Então vamos ver. Então vamos lá. Antes de eu desenvolver, tá? Eu vou mostrar os dois. Aí eu escolho um para desenvolver, a mesma coisa. Então, olha só. Quando você usa a lei da energia, a primeira lei da termodinâmica, né, para você equacionar num elemento, é diferencial, né, é um elemento. Tá? Você concorda comigo? Aquele elemento pode ter uma fonte? Não. Você tem o calor sendo transmitido pelas faces e tem uma fonte. Question. A fonte atua na superfície ou no volume? Volume. Então, se eu tenho uma equação mais simples da condução do calor, que eu tenho uma fonte, eu sou obrigado a transformar o fluxo de calor na superfície para o volume, para eu poder equacionar. Gostou? Gostou? Eu tenho tudo em volume. Por isso que existe o teorema de Gauss. Aonde você vê isso? Eu nunca vi. Assim, claro. O livro dizia, olha, você usa o teorema de Gauss, ainda mais matemática. Matemática deu o teorema, tchau, né? Benção, certo? Vamos para a mecânica dos fluidos? Para a termociência. Vamos ver por que a necessidade? Olha só. Qual é a segunda lei de Newton? Alguém ousa aí a falar? Está errado. Vamos lá. Isso aí tem todos os livros. Qual é, Germán? Você viu o que ele falou? É, Germán? Viu o que ele falou? Repete para ele ouvir. Somatório das forças é o produto da massa pela aceleração. Eu disse que está errado. Bené? Aceleração é proporcional a... Não, tem nada. A lei você não demonstra. Primeira coisa. Tem nada de proporcional, não tem nada disso. Mas está em movimento? Não, também não. Olha só. Acontece o seguinte, eu vou dar um exemplo, né, para você falar corretamente. Igual o Newton. Olha só. Você está... É o exemplo que eu dou. Você está no aeroporto. Parado. Suponha que a Terra não esteja se movimentando, tá? Humildemente você está num referencial fixo. Né? Aqui, ó. Vou pegar o cartesiano mesmo, aqui, ó. X1, vou colocar aqui, ó. X1, X2, X3. É o XYZ. Tá? Isso aqui é meu referencial fixo, ó. Tá? Aí saiu o avião. O avião tem um centro de massa. Tá? Aqui está o centro de massa do avião. Aqui você tem X',
x'2, x'3, né? Certo? Tem um referencial no avião. Tá? Aqui, vamos supor, tem um vetor posição, chamado de R, que relaciona você ao centro de massa do avião. Então vai ter uma aceleração do avião em relação a você. Tá? Vai ser o R 2 pontos. Tá gostando, Bernardo? Tudo bem. Aí, o Bernardo está nesse avião. Está sentado. Pra Cabo Frio. Tá, vamos lá, do avião para Cabo Frio. Aí você tem, ó, você tem um ponto B do Bernardo. Certo? Dá uma vontade de ir ao banheiro, ele sai correndo em relação ao avião. Ele está correndo dentro do avião, tem uma aceleração. Com licença, desculpe, certo? Então aqui, o Bernardo, que tem uma massa M, ele está sofrendo 3 acelerações. Uma dele em relação a O. O cara está no aeroporto, está vendo o Bernardo, entendeu? No caso, essa aceleração do avião em relação a O, chamada de O'. E o Bernardo em relação ao avião, pô. Aqui, para não ficar figura ruim, né? Assim, ó. Vou desenhar aqui, ó, um R minúsculo. Tá? O R minúsculo é OB. Tá? O R maiúsculo é O'. Tá? E aqui é BO'. Gente, sentiram que tem 3 acelerações? Ele tem uma massa M. Olha, porque é o seguinte, não existe resposta mais ou menos. Ou é ou não é. Certo? Ele agora já não vai mais me responder que a lei de Newton F igual a MA. Ele não vai falar mais. Que eu vou perguntar para ele aqui, que A é esse? Pô, são 3 A's, pô. Vamos lá. Referencial parado ali, não. Ué, eu falei que está parado. Você está repetindo o que eu falei, que é o O. Então você tem que dizer que a segunda lei, que o somatório das forças que atuam sobre o elemento é o produto da massa pela aceleração em relação ao referencial inercial. Acabou. Essa é a lei de Newton. Acabou. Então você tem que F, eu vou colocar assim, ó, que F é igual a massa pela aceleração ao referencial inercial. Foi isso que o Newton falou. O resto é consequência. Se demonstra, hein, Germano? Se demonstra isso aí? Fala assim, nunca. Por quê? Porque é lei. Tá? Lei não se demonstra. Por isso que eu falo que está errado. Quando você fala, eu falo conversa de corredor, né? Você chega no corredor, todo aluno de engenharia, qual é a segunda lei de Newton mesmo? Entendeu? A F igual a MA. Aí tu, vem cá, meu amigo. Que A é esse aí? Ah, é o A, ué. Mas que A, pô? Inclusive eu tenho isso aqui deduzido, né? Aí aparece a aceleração de Coriolis, tudo mastigado. Né? Você tem a rotação, né? Em relação aqui, ó, não é só translação, não. Você vai ter rotação do sistema móvel em relação ao fixo e tal, e vai embora. Entendeu? Tudo deduzido, mastigado.
Tá bem claro? Então, ó, se eu for para ter o meu P um campo escalar, que é a outra opção, certo? Eu tenho que escrever a equação, lógico que eu não vou deduzir aqui, isso está inclusive, né, lá no mastigado lá, certo? Vou deduzir escrevendo aqui. Então, olha só, presta atenção. Existem dois tipos de forças. Dois. Bota isso na cabeça. Olha só, Renan. Olha só. Existem as chamadas forças de superfície e forças de volume ou de massa. Certo? Por exemplo, você está subindo no elevador, né? Está acelerando, né? Você tem forças em todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Né? Chamado força de campo. Certo? Agora, o teu pé, né, está sentindo uma reação, né, do elevador, né? É força de superfície. Certo? Quando você dá um mergulho numa piscina, as forças devido à pressão são forças de superfície. Se você tiver uma cabeça igualzinha à tua, né, desmiolada, tá? A pressão que vai atuar nessa cabeça é a mesma da tua que está lá, porque ela atua na superfície. Já a força de campo, não. Força eletromagnética são forças de campo. Ela atua em todo o material. Certo? E você usa, aí que está, o teorema de Gauss,